Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Ludmila Furtado e estarei com vocês hoje aqui no nosso projeto Estudaê para continuarmos a falar sobre as estruturas celulares. E hoje a gente vai continuar, lembrando que a nossa aula anterior foi sobre as estruturas celulares. Recapitulando um pouquinho, nós falamos sobre a membrana celular, nós falamos sobre o citoplasma, tá? A gente já falou sobre o núcleo também, algumas aulas anteriores, tá bom? Falamos sobre as principais funções das organelas citoplasmáticas, tanto algumas presentes ali, as estruturas presentes nas células procariontes, quanto também nas células eucariontes. E hoje a gente vai falar sobre dois processos que são importantíssimos para a célula, tá? Para a continuidade da célula, para o funcionamento da célula e para a sua estrutura também. Então eu convido vocês a estarem sempre recapitulando as nossas aulas, tá? Para você que não assistiu às nossas aulas anteriores sobre célula, sobre os conceitos, tá? Sobre núcleo, é importante que vocês estejam assistindo essa aula. E para quem também já está aí um pouquinho já um pouco perdido, vocês podem estar recapitulando, revisando essas aulas que a gente já conversou, esses conteúdos que a gente já conversou. Tá? Então, hoje a gente vai falar, pessoal, sobre os processos, de transcrição e de tradução, tá, pessoal? São dois processos que acontecem ali na nossa célula, Ambos estão envolvendo o nosso DNA, tá? Estão envolvendo o material genético e são processos importantíssimos para a multiplicação celular, que é assunto aí da nossa próxima aula, tá bom? Então, a gente vai ver aí detalhadamente, a gente vai ver os conceitos do que são esses dois processos importantes para as células, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje de genética, tá? A gente vai envolver genética e citologia. E para a gente começar a falar sobre esses dois processos, pessoal, é importante que a gente recapitule, que a gente lembre aqui do que são nucleotídeos, pessoal. O nosso material genético, o material genético, o ácido nucleico, lembra? A gente falou de ácido nucleico nas nossas aulas anteriores, quando a gente falou de substâncias orgânicas, Os ácidos nucleicos é um tipo de substância orgânica, que é importante, junto ali com os carboidratos, com os lipídios, com as proteínas, tá? Então, são substâncias muito importantes e os ácidos nucleicos são importantes porque são eles que compõem o nosso material genético, O DNA, que é o nosso material genético, ele é um ácido nucleico e ele é um ácido nucleico formado por nucleotídeos, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Ele é formado por açúcar, pessoal? Lembra? Carboidrato, açúcar, Carbono. A gente viu ali que a principal característica das substâncias orgânicas é a formação do carbono, É a presença, na verdade, do carbono ali na substância química, na cadeia química daquela substância, tá? E aí a gente tem, então, ó, como vocês podem ver, a presença do açúcar, Aí a gente tem o quê? Uma pentose, A gente tem uma pentose ali, aí a gente tem a formação também, a presença de um grupo fosfato, tá? Ali do lado esquerdo do açúcar, de verdinho, a gente tem um grupo fosfato. E ali do lado direito a gente tem a presença, então, de uma base nitrogenada, tá, pessoal? Então, os nucleotídeos, pessoal, que são as unidades que formam o material genético, seja ele RNA ou DNA, tá? Eles têm como base aí, ó, a formação a partir de uma unidade de grupo fosfato, de um açúcar e de uma base nitrogenada. Então, quando a gente tem a junção dessas três estruturas, pessoal, a gente tem a formação de um nucleotídeo. Um nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Tá, pessoal? E aí vem as variações desses nucleotídeos, pessoal, que vai variar de acordo com o açúcar, que eu vou estar observando e com relação também à base nitrogenada que vai estar presente. Lembrando que o grupo fosfato ele é sempre o mesmo, Então eu vou ter em um nucleotídeo de RNA, o açúcar que eu vou ter vai ser uma ribose, tá? É uma pentose ribose. E já no DNA eu vou ter uma desoxirribose, uma pentose desoxirribose, tá? Então, o açúcar do RNA, do nucleotídeo de RNA, é uma
ribose. E o açúcar de um nucleotídeo DNA é uma desoxirribose. Por isso o nome RNA, o que quer dizer RNA? Vocês já pararam para pensar nisso? RNA é o ácido ribonucleico, que vem de ribose. E o DNA é o ácido desoxirribonucleico, que vem de desoxirribose, tá? Essa é a diferença, é uma das diferenças principais da molécula de RNA para uma molécula de DNA. Ambas são formadas por nucleotídeos e ambas são ácidos nucleicos, mas o açúcar desse nucleotídeo ele vai mudar. Tá? E além do açúcar, outra mudança que a gente tem do RNA para o DNA está na base nitrogenada. As bases nitrogenadas do RNA são adenina, uracila, citosina e guanina, tá? E já as bases do DNA temos adenina, citosina, guanina, mas no lugar da uracila, pessoal, nós temos a timina. Então, eu não vou ter no RNA a presença da base timina e eu não vou ter no DNA a presença da base uracila. Toda vez que vocês ouvirem falar na base nitrogenada uracila, a gente está falando de RNA. Toda vez que vocês ouvirem falar ou falarem da base nitrogenada timina, vocês já sabem que estamos falando de DNA. Tá? Então, essa é a segunda diferença ali da molécula do RNA para o DNA. Mas as duas são ácidos nucleicos e as duas são formadas por nucleotídeos, tá, pessoal? E a gente tem essas duas estruturas aí, ó, bem distintas através da presença da ribose ou da desoxirribose, da uracila ou da timina. Tranquilo, né, pessoal? E a partir disso, então, a partir dessa revisão, a partir dessa explanação, então, a gente consegue entrar no nosso assunto de hoje, tá? O nosso assunto de hoje que são dois processos importantíssimos para a célula, tá? Para multiplicação celular, para duplicação celular, que é o processo ali de transcrição e também de tradução, tá? Então, o que é transcrição, pessoal? Transcrição é o processo pelo qual a informação contida em um trecho de DNA, né, DNA, então, nucleotídeo formado por uma desoxirribose, por um açúcar desoxirribose, e que sua base nitrogenada pode ser a timina, guanina, citosina ou adenina, tá? É copiada para uma molécula de RNA mensageiro, RNA, né? Ácido nucleico, no caso com uma ribose no seu açúcar e a presença da uracila, adenina, citosina e guanina, tá? Sem a presença da timina. Então, a transcrição nada mais é do que eu ler o DNA e transformá-lo e interpretá-lo em uma molécula de RNA, como a gente pode ver aí na figura, tá? A gente tem, no caso, um DNA, lembrando que o DNA, pessoal, é em dupla fita, né? Dupla hélice, a gente tem o DNA que é em dupla hélice. E aí a transcrição é o processo de que eu vou ler essa fita de DNA e traduzi-la e transcrevê-la, melhor dizendo, para uma fita de RNA mensageiro, tá? Então, a gente tem a fita molde, que é a fita de DNA, sendo transcrita para uma fita de RNA mensageiro, tá, pessoal? E como é que isso acontece, professora? Esse processo, pessoal, ele acontece dentro do núcleo da célula. Então, só pode acontecer numa célula o quê? Eucarionte, que é uma célula, a célula que tem núcleo, né, delimita ali a membrana nuclear, protegendo o material genético, né? Lembrando que o material genético é o próprio DNA, né? Então, esse processo de transcrição, pessoal, ele acontece dentro do núcleo celular, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a presença da molécula de DNA em dupla fita, né, em hélice, tá? Ocorrendo, então, o processo de transcrição, que é a informação desse DNA sendo transcrita para uma molécula de RNA, tá? E esse RNA, pessoal, não é qualquer RNA, é o RNA mensageiro. Por quê? Porque após a retirada de algumas partes que a gente chama de introns, tá? Ocorre, então, a formação desse RNA mensageiro, tá bom? Aí, após a formação desse RNA mensageiro,
ele será então levado para o citoplasma celular para que ocorra outro processo, que é o processo de tradução. Tá, pessoal? Então, recapitulando, o processo de transcrição nada mais é do que o processo que eu transcrevo o DNA em RNA mensageiro, tá? Porque esse RNA mensageiro, ele vai servir para o próximo processo, que é o processo de tradução, tá? E esse processo de tradução, pessoal, ele é muito importante porque ele vai ocasionar a produção de proteínas. A gente vai ver já já isso mais na frente, tá? Então, aqui, ó, resumidamente, o que acontece nesse processo de transcrição, professora? Ocorre, então, a utilização desse DNA molde, né? Esse DNA que vai fazer com que ocorra, a partir dele, ocorra a transcrição em RNA, tá? Então, a fita de DNA que serve como modelo para a síntese de RNA mensageiro, tá? Então, apenas uma das fitas do DNA, lembra que o DNA ela é em dupla hélice, né, pessoal? Mas somente uma das fitas ela vai ser lida para ser transcrita em RNA mensageiro. E para que isso aconteça, pessoal, eu tenho que ter duas características, eu tenho que ter dois processos acontecendo. Eu tenho que ter nucleotídeos livres de RNA. Lembram, né? Nucleotídeo, a gente falou no começo da nossa aula. Nucleotídeo ali formado por um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada, né? Só que não é qualquer nucleotídeo, é um nucleotídeo de RNA. Então, esse açúcar é uma ribose. Então, a base nitrogenada, ela não pode ter timina, ela tem uracila, né? Então, são nucleotídeos de RNA que estão livres ali no núcleo, tá? Na parte do núcleo, para que ocorra, então, a adição através de uma enzima que a gente chama de RNA polimerase, tá? É a enzima principal que faz com que ocorra a formação, a criação dessa molécula de RNA mensageiro, porque a RNA polimerase é essa enzima que vai ler a fita molde de DNA e vai fazer com que ocorra a produção desse RNA mensageiro a partir de nucleotídeos soltos ali no núcleo da célula, tá? Então, ó, RNA polimerase é a enzima principal. Ela lê a sequência de nucleotídeos de DNA molde e sintetiza a nova molécula de RNA mensageiro. E os nucleotídeos livres de RNA são as matérias-primas para construir o RNA, a adenina, guanina, citosina e uracila, né? Lembre-se que o RNA, a timina é substituída pela uracila. Então, só lembrando que o nucleotídeo presente ali, o nucleotídeo livre, ele é um nucleotídeo de RNA, tá? E não de DNA, para que ocorra a formação do RNA mensageiro, tá, pessoal? E aí, então, a partir dessas informações, a gente, então, entra no processo de tradução, que é uma continuação, pessoal, tá? A gente didaticamente separa esses processos, mas para ficar mais fácil para vocês compreenderem, tá? Mas é sempre um processo contínuo. A gente tem a transcrição, que é a utilização de uma fita molde de DNA para a formação de um RNA mensageiro dentro ainda do núcleo celular. Depois que eu formo esse RNA mensageiro, ele sai desse núcleo celular, ele vai para o citoplasma da célula, né? Para que ocorra, então, o processo que a gente chama de tradução, tá? Então, tradução é o processo pela qual a informação contida no RNA mensageiro é utilizada para produzir quem? Proteínas, né, pessoal? Esse é o principal objetivo da transcrição e tradução, tá? Quando a gente fala que são processos contínuos. É a produção de proteínas a partir do DNA, a partir de uma molécula de DNA. E nada mais é, pessoal, do que a ativação gênica, tá? A ativação do nosso material genético é feita através da síntese dessa proteína, tá? Essa decodificação desse gene, tá? É transformado, então, em proteína. Então, eu trouxe essa figura para que vocês consigam ver como são processos contínuos. Então, a gente tem aqui, ó, a transcrição a partir de uma molécula molde de DNA se transformando em uma molécula de RNA mensageiro, e aí no citoplasma ocorre o que? A tradução, que é a formação das proteínas a partir dessa decodificação aqui do DNA, tá, pessoal? Isso é o processo de tradução.
E aí, como é que esse processo ocorre, professora? Então, aqui, ó, eu tenho, lembrem, né? Eu tenho já o RNA mensageiro. Mas por que, professora, que o DNA não podia sair do núcleo celular e ir para o citoplasma e lá ele ser lido e transformado e codificado em proteínas? Lembre, pessoal, que o nosso DNA é a parte principal das nossas células, né? É o código genético, é a informação toda genética da célula. Então, o núcleo é uma forma de proteção daquele material genético que pode ser facilmente quebrado, né? Por exemplo, pode ter processos de mutações, né? Então, é muito melhor para o DNA, para o material genético, ele ser decodificado em outra molécula, para preservar e proteger as suas informações, tá? Então, por isso que primeiro a gente tem um processo de transcrição, que é o processo ali, ó, de formação do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, pessoal, o que importa pra gente é que a gente vai olhar quem são as bases nitrogenadas que o compõem. Lembrando que a gente não pode ter quem? A timina, né? A gente tem, no caso, quem? A uracila. Então, a gente pode ter a uracila, a guanina, a adenina, tá? Então, pessoal, a organização dessas bases nitrogenadas na molécula de RNA vai fazer com que ocorra a tradução em aminoácidos, tá? Em aminoácidos que são específicos para aquela ordem, tá? De bases nitrogenadas. Então, ao G eu tenho a metionina e assim sucessivamente. É uma decodificação daquele RNA que é transformado então em um aminoácido. E a junção desses aminoácidos, pessoal, forma um polipeptídeo, forma uma proteína, tá? É importante também a gente perceber que existem regiões que são de start códon e de stop códon. Start de começo, começar a leitura, stop, terminar, então de término de leitura, tá? É importante a gente saber disso também. Algumas ordens das trincas de códon, né? O que são códons? A gente vai falar já no próximo slide, né? É essa organização da base nitrogenada que indica, são 3 bases nitrogenadas juntas, né? Que cada um quer dizer um aminoácido, ou quer dizer um stop códon, um códon de parada, ou um start códon, um códon de inicialização. Tá? Lembrando, pessoal, que o nosso material genético, ele tem características de especificidade, tá? De universalidade e de degeneração. O que é isso, professora? Especificidade. Por quê? Porque existe a decodificação de um aminoácido, tá? A de universalidade, porque todo o código genético, ele é universal, ele é igual. O que vai diferenciar é a ativação ou não de algumas partes do material genético, do DNA. E degenerativo, por quê? Porque existem, pessoal, proteínas que várias organizações, várias posições diferentes da base nitrogenada pode codificar o mesmo aminoácido. A gente vai ver isso agora, ó, no nosso próximo slide. Aqui a gente tem esse exemplo, pessoal, de vários aminoácidos, tá? Que são formados a partir de diferentes trincas de códons, tá? E o que são códons? É uma sequência de 3 nucleotídeos que é uma molécula de RNA, em uma molécula de RNA que especifica o aminoácido ou um sinal de parada na síntese de proteína, de parada ou de inicialização, tá, pessoal? Então, isso que são códons. E esses códons, eles podem traduzir em um aminoácido. Então, o mesmo aminoácido pode ser traduzido por diferentes trincas de códon. Isso é um código genético degenerativo, tá, pessoal? E aí, então, a gente tem um resumo, né, do que é essa transcrição e tradução, né? Então, como eu falei anteriormente, a gente precisa, a transcrição e a tradução nada mais são do que processos que traduzem e transcrevem o material genético em uma proteína. Nada mais é do que a ativação do nosso material genético, do DNA, né, para que ocorra, então, a ativação gênica, nada mais é do que a ativação gênica. E além desses 2 processos, né, da transcrição e tradução, nós também temos, pessoal, a replicação do DNA, que é a duplicação do DNA, né? Não ocorre a formação do RNA, é o DNA duplicando para DNA, né? No caso, quando a gente fala de multiplicação celular, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Então, a gente tem esses 3 processos importantes quando a gente fala
de material genético. É a replicação ou duplicação do DNA, né, onde eu tenho só realmente a duplicação desse DNA em DNA, né, e a gente tem a transcrição, que é esse molde de DNA sendo transcrito em RNA mensageiro, e temos a tradução, que é o RNA mensageiro sendo traduzido em proteínas, tá, pessoal? E aí, para a gente finalizar a nossa aula, vamos fazer uma questão. Primeira questão. Qual é o processo pelo qual a informação de um trecho de DNA é copiada para uma molécula de RNA mensageiro? Bem fácil, né, pessoal? A tradução não é do molde de DNA para o RNA mensageiro, é do RNA mensageiro para a proteína. Replicação é igual a duplicação de DNA. É uma molécula de DNA sendo traduzida, sendo duplicada em outra molécula de DNA igual a ela, tá? Transcrição, dobramento. Dobramento a gente nem falou sobre isso, né? Então só pode ser a letra C, que é o processo de transcrição, né? Eu tenho um molde de DNA que é transcrito em um RNA mensageiro. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai falar na nossa próxima aula sobre duplicação, sobre multiplicação celular, tá? Então espero vocês e até lá. Tchau, tchau.